Senhor Deus, mais uma vez suplicamos a Ti, Senhor, mais nesse assunto que vamos tratar hoje, que é desse assunto do Apocalipse, que é o capítulo 14. Vamos falar do que trata para com Teu povo acerca destas últimas taças que serão derramadas sobre a terra. Nos dá entendimento, no nome de Jesus. Amém. Limpa o teu coração, só tenha ganhar com a casa limpa. O Espírito Santo vai habitar. Com isto ganha fé, que só vai ajudar. Vai vencer as batalhas. Não pode imaginar onde pode chegar. Na vida espiritual, você vai alcançar um grande horizonte onde pode chegar. Vai ter conhecimento para onde Deus quer te levar, tendo um plano eterno para você conquistar, que separado está. Eu não me arrependo em me transformar em um santuário onde Deus vem falar a respeito do reinado, onde a igreja vai habitar por toda a eternidade. Que alegria que dá, vamos aproveitar. Eu não me arrependo em me transformar em um santuário onde Deus vem falar a respeito do reino, onde a igreja vai habitar por toda a eternidade. Que alegria que dá, vamos aproveitar.
agora para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. Falei 14, mas é o 15. Que fala dos 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. Vamos ver, contemplar tudo que o Senhor nos deixou neste capítulo deste livro. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinha as 7 taças, as 7 últimas pragas que nelas é consumado a ira de Deus. Então, já pelo primeiro versículo que nós deparamos aqui, fala desculpa, que fala exatamente dos 7 anjos e as 7 taças cheias das últimas pragas, e diz assim: e vi outro grande admirável sinal no céu. 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. Então, voltamos a repetir este primeiro versículo. Então, entendemos claramente que ele dá início à grande manifestação de Deus, mostrando àqueles que não acreditaram nos profetas, não deram valor às grandes informações que os apóstolos deixaram, e ainda a grande obra que o próprio Filho de Deus veio derramar aqui na terra. Então, com isso, nós podemos claramente ver que o Senhor dá início à última etapa das manifestações, dando sinal do que ele faz com todos aqueles que o rejeitam, com aqueles que não valorizaram o grande sacrifício de Jesus em prol das nossas vidas e sem nos cobrar um tostão, apenas obedecermos e acreditar neste grande projeto elaborado desde o início, ali quando o homem cai na condição de desobediente, de pecador. Ele já dá início para resgatar, mas todos os homens, não, todos aqueles que creram e que confiaram na palavra verdadeira de Deus. Aí alguém poderia perguntar, mas por que Deus, sendo o Todo-Poderoso, ele permite que o adversário venha aqui atrapalhar esta trajetória desse povo para ser resgatado? Então, se o homem caiu por sua atitude, por sua desobediência, ele tem também agora que mostrar que se arrependeu e quer voltar ao plano eterno, em viver nas bonanças de paz, de alegria, de amor, que o próprio Deus preparou tudo para o seu povo, seus filhos, que assim toma a direção para voltar ao plano eterno. Aí vem o versículo 2 dizendo: e vi como mar de vidro, um mar de vidro misturado com fogo.
e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinha a harpa de Deus. Então, assim como ontem nós falamos a respeito da comemoração daqueles 144 mil, que nós sabemos claramente que é os salvos de Israel, que soma das 12 tribos, 12 mil de cada tribo, que vai dar exatamente o número dos 144 mil. E com isto, vem neste versículo 2, confirmando a festa que Deus tem programada no céu para os salvos, aquele que se arrepende, aquele que acredita no sacrifício de Jesus, naqueles que acreditaram no grande amor que ele derramou ali na cruz do Calvário por causa das nossas vidas, apagando das nossas vidas toda a culpa, toda a condenação, simplesmente com a exigência de esforçar para não pecar mais. Ali é igual aquela mulher adúltera que os judeus trouxeram na presença dele, não com uma mulher já sentenciada pela lei, e Jesus ali ele dá o grande sinal da graça. Aquela mulher não merecia, ela merecia ser apedrejada, morta, assim como nós, por causa de nossos delitos, nós também estávamos condenados. E Jesus, ele vira para aquela mulher e fala, olha, onde estão os seus acusadores? Ela disse, olha, foi todo mundo embora. Eles não te condenam, então eu também não. Aí ele deu uma exigência para aquela mulher que serve para nós também. Vai e não peca mais. É claro que nós, enquanto estivermos neste tabernáculo carnal, nós vamos estar sujeitos ao pecado, mas nós vamos esforçar para não pecar mais. E se cometermos alguma falha grave que possa nos derrubar da caminhada, nós temos ainda tempo para se arrepender. Sabemos que esse tempo está esgotando, porque os últimos sinais estão aí para que nós possamos ver, mas temos algo de maravilhoso que ainda temos tempo para nos arrepender e ingressarmos nesta caminhada. Sabemos que o Senhor Jesus vai estar nos protegendo e isto é algo de maravilhoso que nós podemos contemplar. E essas harpas de Deus, que tinha as harpas de Deus, é ali comemorando e dando o bem-vindo, os benditos do meu Pai, assim como o próprio Jesus falou, bem-aventurados aqueles que alcançaram o perdão, aqueles que alcançaram esta graça. E o verso 3 diz assim, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, este verso 3, ele mostra que nós precisamos reconhecer que não éramos merecedores, mas pelo seu grande amor nos dá esta salvação
tão valiosa que se fôssemos dono de tudo de material que tivesse no mundo, não daria para pagar. Então nós temos que estar agradecidos, sim, reconhecendo que Ele é o soberano, Ele é o único Rei dos reis. E o final do versículo diz, o Rei dos santos. Quer dizer, Ele é o nosso Rei. O Rei santos quer dizer separados. É Rei de todos esses que foram separados pela tua misericórdia. Verso 4. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações viram e se prostraram diante de ti, porque os teus juízos são magníficos. Então, é o reconhecimento da igreja, assim como ele prometeu vingar o sangue dos que foram justificados pelo teu Filho amado, né? Este foi o momento que eles reconheceram a grande majestade, o grande Deus, o grande amor, com a grande misericórdia que nos resgatou. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então a gente ficávamos imaginando quando líamos na Bíblia, quando Moisés dá ali o modelo, as medidas corretas, porque era uma cópia daquilo que Deus tinha lá no céu, e ele dá o privilégio para o apóstolo João ver também este santuário. Só tu és santo. Por isso todas as nações viram e se prostraram diante de ti. Porque os teus juízos são magníficos. Não tem como questionar em ponto algum. Isto é algo precioso que nós, como separados para esta grande festa que está programada, o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer e fazer ali como aqueles 24 anciões, aqueles 4 animais e os anjos que prostram e adoram a todo tempo. Nós temos que aprender com esta lição e com isto vamos alcançando a perseverança, a misericórdia, a fé, que vamos alcançar sim, porque Ele é maravilhoso. Aí vem o verso 5, diz assim, e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo, do testemunho, se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo peito. Vamos parar aqui neste segundo versículo, neste versículo 6, e vamos refletir um pouquinho. Então, este vestido de linho puro, nós sabemos que é um tecido de destaque até os dias de hoje. E ali representa que eles estão incumbidos da grande vingança de Deus pelos teus servos que não ligaram em perder as suas vidas, ser afrontados, mas quando um servo, um pequenino de Deus está sendo afrontado,
o nosso Deus, ele se sente afrontado também. Assim como diz para Samuel, quando Samuel fala assim, eles estão me rejeitando, Senhor. Olha, Samuel, eles não estão rejeitando a você. Estão rejeitando a mim, porque é isso que eles estão fazendo, porque se você está nesta posição, foi eu que te ordenei. E isto é algo que nós devemos estar prestando muita atenção. E o verso 7 diz assim, e um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que veio para todo e sempre. Porque ele sempre vai vingar aqueles que foram injustiçados. Ele vai sempre estar, não vai estar muito feliz com aqueles que nos atacam, não. Nós já podemos sentir até aqui mesmo, nesta condição de pecadores que nós temos, quantas vezes nós temos visto Deus castigando alguém porque tem atacado um dos teus pequeninos. E isto é para todos aqueles que estão liderando, ter cuidado com esses pequeninos de Deus. Somos nós, sim, na verdade, e somos uns bem-aventurados. Então, não foi à toa que Balaão ali, quando Balaque oferece aquele montão de presente para ele, para que ele amaldiçoasse os filhos de Israel, ele vira para Balaque, Balaão vira para Balaque e fala, olha, não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoou. Ali arrumou as tramóias dele para poder receber os presentes de Balaque, mas foi duramente castigado. Depois o próprio Balaque atravessa ele com uma espada. Ele não foi pela ganância dele, mas foi pela inconsequência dele. Ele pagou com a própria vida. E o templo encheu-se de fumo da glória de Deus e do seu poder. Mesma experiência que Isaías teve quando estava ali, quando morre o rei Uzias, que o povo de Israel se achava que estava desamparado. E ele reconheceu que precisava morrer o rei carnal para que o rei celestial se manifestasse. E ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então aqui nós, na conclusão deste capítulo 15, nós podemos ver claramente que é a determinação das últimas pragas para o povo sentir que prejuízo eles levaram em trocar a proposta de Deus por coisas materiais. Uma certa vez chegou 2 diáconos e falou que ia sair da igreja. Eu falei, mas por que, irmãos? Alguém te tratou mal? Eu falei, não, nós vamos sair da igreja porque eu não concordo com o que Deus fez. Eu falei, mas em quê? O que Deus fez? Aí ele colocou, porque ele rejeitou a oferta de Caim e a condenação de Balaão, e o pecado de Davi foi mais grave do que o pecado de Saul. E Saul foi condenado e Davi perdoado. Aí eu pensei um pouco, assim, cerca de uns 10 segundos. Falei assim, olha, irmãos, eu tenho certeza que os irmãos estão errados. Porque Deus nunca foi injusto.
Quando ele não aceitou a oferta de Caim, lá no início, naquele culto que estavam aqueles dois irmãos prestando a Deus, Caim estava oferecendo uma oferta de acordo com o que nós estamos vivenciando hoje. O homem está sendo chamado para a igreja não para a salvação. Ele está sendo chamado para a igreja com segundas intenções, com oferta de coisas materiais. O reino dos céus que Jesus veio nos indicar nunca é lembrado. E assim nós podemos ver aquela oferta de Caim, nesta mesma condição. Mas ele escolheu o melhor da terra. Falei, é o melhor da terra, que entra exatamente, cabe em João 3:31, que diz que aquele que vem de cima é sobre tudo, que é da terra, só fala da terra, e vive para a terra, para as coisas terrenas. Então, esta é a explicação que eu tenho. Enquanto a oferta de Abel, ele foi lá no meio do seu rebanho, pegou lá apenas um cabritinho, um cordeirinho, que não tinha mancha, que ali era uma oferta profética, apontando para aquele que viria e tiraria o pecado do mundo. E Deus é espiritual, ele não é carnal, ele não é material terreno. Então aí é o entendimento que eu tenho por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou de Abel. E agora Balaão, os irmãos sabem muito bem que não são tão novos de igreja, já deve ter lido a Bíblia toda, meditado. E sabemos que o coração de Balaão era um coração de ganancioso, era um coração de mercenário. Aquele que só vivia a fim de ganhar algum lucro em cima de alguém. Refletindo hoje, é tipo dos cães que está lá no Apocalipse, que está no Apocalipse 22:15, que vão ficar de fora do reino do céu, vão ficar de fora da grande salvação, do grande triunfo da igreja. E aquele que não ajudava na caminhada, ele só indicava como botar tropeço na caminhada do povo de Deus. Então, este motivo é o que nós temos para explicar sobre Balaão. E o último, Saul. Se os irmãos observarem, todos dois teve a mesma oportunidade. Saul, quando Deus manda que ele fosse lá naquela nação, matasse o rei, criança, não era para aceitar nada daquilo que estava lá, e ele desobedeceu, ele fez igual a Adão. Ele desobedeceu aquilo que Deus tinha ordenado através de Samuel. Então ele pega, quando Samuel fala com ele, olha, eu estou ouvindo balido de ovelhas e mugido de vacas. Qual foi a resposta? Porque o povo gostou, ele transferiu a culpa dele para o povo. E a mesma situação foi com Davi. Davi, é claro que eu reconheço que cometeu um pecado tenebroso. Ali aquele general que era da sua confiança, ele coloca os olhos em cima da esposa daquele irmão e maquina a morte dele para poder ficar com a esposa. É claro que o pecado dele não é, portanto, ele pagou uma grande consequência por este feito, porque Deus não deixou ele impune. E ele viu a sua família toda se destruindo depois desse ato, mas Natã, profeta, chega para ele, fala só, olha, rei, contou ali aquela parábola que os irmãos conhecem muito bem, daquele homem pobre que só tinha uma ovelhinha, e o outro rico que tinha várias ovelhas.
se banqueteou com a única ovelhinha daquele servo. Mas quando Samuel chega perto dele, que conta esta parábola para ele, ele falou assim, olha, esse homem é digno de morte. E o profeta, naquela hora, correu até um risco de vida e falou assim, olha, rei, esse homem é você. Aí contou a história e ele mostrou arrependimento, enquanto Saul não mostrou arrependimento. Ele simplesmente transferiu a culpa dele para o povo. Então está aí os 3 personagens que os irmãos dizem que Deus foi injusto com eles. E na condição de Davi estamos nós também, nós somos pecadores igual a ele. Não é porque o tipo de pecado que ele cometeu parece ser pior do que os nossos, mas não é não. Todo pecado é pecado e a paga disto é condenação. Mas Jesus, ele veio, deixou o seu projeto para que nós acreditássemos e mostrando que nós estamos arrependidos e ele nos aceita, até morreu, derramou seu sangue por nossas vidas. Então foi a explicação que eu dei para aqueles 2 diáconos que estava decidido. Nesse dia eles não saíram, mas cerca de 6 meses, 1 ano depois, eles resolveram. É porque era algo que já estava no coração deles. E isto nós apanhamos como experiência para o nosso crescimento espiritual. É algo que nós precisamos estar refletindo e julgando a nós mesmos naquilo que é correto e aquilo que não é correto. Porque nós podemos julgar as nossas ações, nós não podemos julgar a ação de ninguém mais. Mesmo que nós não aceitamos, nós não vamos absolver e nem condenar, porque este papel só pertence ao nosso Criador. Então vamos encerrando. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome por este período, por mais esta palestra, o esclarecimento deste capítulo 15 do Apocalipse. Eu tenho certeza que vai ajudar alguém que for alcançar esta conversa, esta meditação em cima desta palavra, deste capítulo 15, no nome do Senhor Jesus. Amém.